ou emagreceu, se o cabelo está bom ou está mal, tudo isso entra dentro do jogo da televisão. Eu tenho trabalhado um pouco, estou tentando escrever, eu preciso de férias para isso, sobre direito e comunicação, e um dos autores que mais interessantes é um autor americano, já um pouco ultrapassado, porque o mundo muda, mas ele é interessantíssimo, então ele continua vivo, que é o McLuhan. E o McLuhan tem uma das suas frases chavões, e é horrível falar desses chavões, porque os chavões não condensam minimamente, pelo menos, o pensamento. E ele fala que o meio é a mensagem. Nós, no direito, trabalhamos há séculos com o mesmo meio. Nós trabalhamos com o papel e com a moralidade que fica escondida nas delegacias, nas salas de audiência, nos processos de formação da lei que nós não vemos. Então, nós estamos agora trabalhando com novos meios. Então, nós temos o meio digital, nós temos a televisão, nós temos o rádio. O que isso vai representar do ponto de vista da realidade, da segurança ou da insegurança jurídica? Então, segurança jurídica é uma coisa que, na verdade, não é uma, são várias. Então, falar sobre segurança jurídica é um problema, pode mudar. Então, eu trouxe rapidamente 2 jogos para vocês. Os jogos de adivinhação que eu faço com os meus, para os senhores. Né? Vamos falar com eles. Vai sair, senhores, vocês, vai sair tudo aqui, porque eu pulo adiantado da hora, eu não quero prender muito, todos estão cansados. Mas de quem é essa frase? Essa é fácil, muitos devem saber. Por que a equidade é a melhor forma de justiça, diz esse autor? A razão para isso é que a lei é sempre geral. Entretanto, há casos que não são abrangidos pelo texto geral da lei. Em matérias, portanto, nas quais, embora seja necessário discursar em termos gerais, não é possível fazê-lo corretamente, a lei toma em consideração a maioria dos casos, embora não esteja insciente do erro que tal coisa acarreta. Isso não faz dela, da lei ou do legislador, uma coisa errada, pois o erro não se encontra na lei nem no legislador, mas na natureza do caso, na natureza das coisas, na natureza dos fatos e dos conflitos, uma vez que o estofo das questões práticas é excessivamente irregular. É isso que a ministra Carmen falou em relação à questão de cada caso. Quer dizer, nós lidamos com a generalidade da lei e com a necessidade de resolver o caso do seu João e da dona Maria. Pode mudar. Essa frase, obviamente, ela não traz grande dificuldade, ela é de Aristóteles, 384, 322 a.C., quando ele fala da equidade. O que é equidade? É a melhor justiça. Por quê? Porque ela vai medir a peculiaridade de cada caso. Mas isso traz insegurança, ele sabia. E a régua é móvel, porque o fato é móvel e ele tem reentrâncias. E a realidade se move, e a realidade nem sempre é totalmente visível. Nós, os juízes de primeiro grau, que enfrentamos salas de audiência, eu sou juíza do trabalho, e faço 16 audiências todas as manhãs. Então, cada hora que a minha porta da sala de audiências abre, eu sei que vai entrar uma coisa misteriosa, e é o mesmo susto dela. É menos coisa, mas nós estamos ali. Só que ali nós estamos face a face com os amigos e inimigos nossos e entre eles, face a face com essa realidade. A realidade, portanto, é uma caixinha de surpresas. O direito que lida com essa realidade é também uma caixinha de surpresas. E nós, dentro delas, produzindo mágica e surpresa. Os conflitos moram na realidade, o direito atua ou não, funciona ou não, dentro desta mesma realidade. E compõe a realidade. Pode passar. Essa é uma outra adivinhação. De quando e onde é essa afirmação? Essa é menos conhecida, mais difícil de adivinhar. Causas da instabilidade do direito. A multiplicidade e duração exagerada dos processos. Aquele que se acha possuído de ânimo litigioso está armado e a pessoa honesta é molestada ou oprimida. É a questão da litigiosidade artificial, tão bem falada pela ministra Carmen Lúcia antes. O juiz é mais absoluto nos casos duvidosos, dispondo de maior poder e liberdade. Aqui nós temos a ideia do ativismo, da atividade, a ideia de ter que decidir alguma coisa, porque alguma coisa tem que ser decidida, né? Os operadores do direito, e aí nós podemos falar de juízes, de advogados, de promotores, de procuradores, ignorante, esconde a sua ignorância, alegando as dúvidas frequentes e muitas, as garantias dadas às pessoas quanto às suas terras, bens por meio de patentes, escrituras, testamentos, são frequentemente objetos de discussão e de simulação. De onde essa frase? De quem essa frase? Pode mudar. Essa frase é de Bacon, 1561, 1626.
Eu a vi citada num livro de um autor americano, que foi juiz da Suprema Corte americana, e é um pensador muito interessante, muito vivo do direito, que é o Benjamin Cardoso, que viveu até 1938. Por que o Benjamin Cardoso citava essa frase? Porque ele estava falando da instabilidade, da insegurança do sistema americano na época em que ele viveu, e das soluções possíveis para essa insegurança e para essa instabilidade. Em relação ao Francis Bacon, há uma situação muito interessante, que ele foi juiz de uma corte da história do direito inglês, que é a Corte de Equidade, que foi criada exatamente porque aquele direito estava tão fechado que não estava dando conta das novas necessidades que a Renascença impunha. Então, ele estava inseguro por seu fechamento. Então, nessas frasezinhas do slide anterior, eu não pus essa. Os tribunais de equidade, as Chancery Courts, estão mais ocupados, uma vez que os remédios da Common Law, que era o direito tradicional até ali fixado, são muitas vezes obscuros e duvidosos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, pode passar, é que essa ambiguidade, esse paradoxo entre segurança e insegurança, ele não é criação nossa. Isso é uma coisa otimista ou pessimista, depende do ponto de vista, mas é um dado de realidade. Então, nós temos que enfrentar isso como algo que é do direito. Mas é claro que isso não pode me relaxar, porque eu vivo o meu direito hoje no Brasil brasileiro. Então, eu tenho que enfrentar o direito dentro dessa contingência. Então, nós podemos tomar, em relação a isso, algumas conclusões intermediárias. A segurança jurídica é um desejo intemporal dos seres humanos, como é o desejo da justiça, como é o desejo da paz, como é o desejo do não conflito. Mas é um desejo nunca satisfeito e provavelmente nunca será. Nós trabalhamos com isso, com essa impossibilidade. Ela não é, portanto, um produto de uma teoria jurídica dos últimos séculos ou dos últimos anos, ainda que tenha sido desenvolvida a expressão, a fórmula e tal, como algo da nossa teoria jurídica mais recente. Falar da justiça feita por meio do direito é falar da vivência do binômio segurança e insegurança, isso sempre foi assim. A história do direito revela um processo contínuo e sucessivo dos seguintes fatores: pluralidade jurídica, ou seja, antinomias, conflito de normas, várias normas simultaneamente. Eu dou o direito romano para os meus alunos, e tudo, história do direito. Tudo que eu quero que eles saibam é que sempre houve várias normas, sempre houve conflitos, e quais são mais ou menos essas normas em cada tempo, para que eles consigam dimensionar, dentro do nosso plano de pluralidade de antinomias de hoje, aquilo que são as soluções possíveis. Nós vamos falar disso no final, rapidinho. A história do direito, então, revela isso, revela a alternância entre abertura e contenção interpretativa. A gente vê esse movimento de abertura por uma necessidade que é imposta de fora e de fechamento pela mesma necessidade de segurança que vem. Como ideologia na doutrina ou composição dos processos pelas fontes do direito. Aí você vem, por exemplo, um processo de codificação, como vem a codificação na França. Ela vem com uma escola de pensamento ideologicamente feita para manter esse sistema, ou para impor esse sistema, quando, na verdade, lá embaixo tudo pululava. Quer dizer, nós tínhamos conflitos sociais, conflitos políticos e tal, mas a escola da exegese estava ali, mantendo o código. Era a função dela, era manter este código. Não que a realidade se convertesse àquilo que a escola... Desculpem, eu estou falando depressa, estou nervosa. Aquilo que a escola propunha. A atuação do juiz, tanto para a extensão da cena interpretativa, tanto para absorver a novidade e a necessidade que vem com essa necessidade, como para conter a realidade. Então, isso aqui, quando a gente estuda a história do direito, a gente percebe esses movimentos. Eu tenho até muito medo de os meus alunos saírem com essa impressão de que é tudo igual. Não, não é igual, é diferente. Hoje é diferente, mas há questões endógenas que são do direito de todos os tempos. E se nós assumirmos essas questões como questões nossas exclusivamente, nós temos um problema, porque elas tendem a persistir porque elas são de sempre. Pode mudar. E aí, para ilustrar, para ver se a gente relaxa um pouquinho, eu peguei esse material aqui, que é uma crônica de um outro século. Isso é Machado de Assis. O que Machado de Assis fala numa crônica qualquer lá, do dia 15/11 de 1896? Machado de Assis
A crônica, até hoje, ela é uma fonte interessantíssima para a gente ver o que vem da rua. A ministra Carmen falou muito bem disso. Não me importa, como juiz, o que a rua pensa da minha decisão, no sentido de eu ceder ao clamor da rua pelo prazer de ceder. Mas nós que fazemos o direito, nós temos que ouvir a rua para perceber as necessidades do ponto de vista da nossa atuação. Ela diz algo sobre aquilo que ela espera de nós. Então, nós temos que ter esse olhar para a rua, que não é de um olhar de aceitação, mas às vezes é um olhar de explicação. Por que isso acontece? E esse não é um processo de curto prazo, esse é um processo de médio e de longo prazo que nós temos que enfrentar com o uso das mídias. Isso aí nós temos que assumir e usar isso como... Ontem, ela falou muito bem isso, sobre esse julgamento de ontem, estavam todos, ou grande parte dos brasileiros, acompanhando esse julgamento como se fosse o final de Copa. A emoção de ver, eles não acabaram ainda. Eu falei aqui antes, o Bedel lá da sala da Faculdade de Direito estava acompanhando no computador. Serginho não é um jurista. Serginho é o Serginho. É o Serginho que leva o material para a sala. Então, o que o Machado de Assis diz? Gerações novas sucederão a essas, para se irem também, e dar lugar a mais e mais, que cederão todas à mesma lei do esquecimento, desfalques e remédios. Por coincidência, o que ele estava falando era de um processo sobre remédio. Onde está a terra firme? Quando eu fazia essa pergunta e quase respondia Lao Tse, contemporâneo de Confúcio, de quem o Jornal do Comércio publicou há dias algumas verdades verdadeiras, eis que ouço um grito na rua, um pregão, uma voz esganiçada. Era a terra firme, eram as cegonhas de Chateaubriand. O que dizia essa voz? Um resto, ainda hoje, 200 contos. Era o cara que vendia loteria. E ele faz, então, essa análise que é tão comum no estudo do direito, entre o direito e o jogo, entre o direito e o aleatório da loteria. Isso é Machado de Assis no século XIX. Homens e leis têm a vida limitada. Eles por necessidade física, elas por necessidades morais e políticas. Mas a loteria é eterna. O risco é eterno. A loteria é a própria fortuna, e a fortuna é a deusa, que não conhece incrédulos nem renegados. A cidade fala de umas coisas que esquece, crimes públicos, crimes particulares. Mas a loteria não é crime particular nem público. De resto, ainda hoje, 200 contos. Essa imagem da loteria, pode mudar, essa imagem da loteria e do azar, do jogo, ela vem também no autor que eu amo de paixão, ele é um autor de menor importância, que é o Kishman, que escreveu na metade do século XIX, um artigo que não é de um jurista de escola, mas que diz isso, que diz, olha, isso aqui é um jogo. Esse material de figura, de caricatura, e essa caricatura eu acho muito interessante para mostrar exatamente essa relatividade do pensamento em torno de segurança e segurança, a partir de todas essas manifestações, que são manifestações do direito. Eu me refiro à lei, eu me refiro à decisão, e eu me refiro muito especificamente à teoria, à pesquisa jurídica. Então, isso aqui é uma caricatura do Daumier. Ali vocês veem um policial, veem alguém que está prendendo alguém, e do lado está o advogado, esse que está com o livro na mão. Os advogados estão sempre com... Né, a visão dos advogados no Daumier está sempre com esse livro. O que o advogado está dizendo ali? Está dizendo assim, olha, dessa vez eu não consegui provar a sua inocência, mas da próxima vez eu vou conseguir. Ou seja, a relatividade dos casos, a relatividade da questão retórica e argumentativa no trabalho que é do advogado e também naquilo que é a percepção do juiz em relação à sua interpretação, todos eles são fatores endógenos que trazem insegurança, que marcam a face da insegurança. Pode passar o slide. Esse é um outro que eu também acho interessantíssimo, que tem um advogado, esse que está lendo o papel, o cliente está sentado na cadeira, e o advogado vira para o cliente e diz, seu caso está indo, seu caso está andando. E o cliente responde, olha, doutor, se ele continuar andando desse jeito, nesse passo, eu vou ter que comprar botas novas. A questão da morosidade da justiça, e é uma questão muito séria, ela é uma questão que não é nossa, mas ela nos chega com essa dimensão de massa, com essa dimensão de volume, e também ela chega carregando a nossa história. Eu lembro
lembro da minha primeira vinda ao Fórum Lafayette. Eu advoguei na Justiça Comum muitos anos. E eu lembro da incompreensão absoluta que eu tinha naquela época em relação ao distanciamento que havia entre o juiz e a sua secretaria. Havia um dono de cartório e ele conduzia o seu cartório como se fosse dele, e o juiz não sabia o que se passava ali, pelo menos era essa a minha impressão. Isso é uma cultura de anos da justiça